Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um grande prazer aqui estarmos. Então vamos, neste momento, fecharmos os nossos olhos, relaxarmos em nossas cadeiras, serenando o nosso pensamento, deixando de lado os nossos afazeres, para que a gente consiga encontrar aquilo que aqui viemos buscar. Agradecemos a Deus por esta doutrina de Jesus, que tanto nos ensina, que tanto nos orienta. Agradecemos a Deus por termos este tempo, na quinta-feira à noite, para aqui estarmos. Que possamos todos estar em boas condições de deixarmos este ambiente mais felizes, mais alegres, porque aqui estivemos neste banquete de boas notícias, boas novas, neste banquete de boas energias. Que seja para todos um belo banquete e que assim seja. O nosso assunto de hoje é compreensão. O título é O Exercício da Compreensão. Este também é o título de um capítulo do livro A Linguagem do Coração. Ele é um livro espírita onde o autor, Vinícius Lousada, registra logo no começo palavras de Jesus que estão no Evangelho em Mateus capítulo 7, onde diz: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados. À medida com que medir, sereis medidos. Porque vocês veem o cisco no olho do irmão e não percebem a viga no próprio olho. A maioria de nós tem imensa facilidade em pré-julgar o outro. Somos assim. Vamos no dia a dia pré-julgando todas as pessoas. Olhando como elas estão vestidas, a gente já imagina como elas são. Ouvindo, às vezes, um pedaço de uma conversa, a gente já imagina qual era o assunto, como ela vai terminar. Pré-julgamos o tempo todo. Mas cada um de nós usa um metro diferente do outro. E a medida sai sempre diferente um do outro. Nas palavras de Jesus, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas a gente sabe não julgar o tempo todo? A maioria de nós não. Geralmente, quando a gente percebe, já está julgando. Já está tirando conclusões precipitadas. E a gente julga de acordo com a nossa moral, com a nossa ética. Assim como também cada pessoa que nos vê, que nos ouve, nos julga de acordo com a sua moral, com a sua ética. Cada um mede com o seu metro. E se cada um tem um metro diferente, um jeito diferente de medir, a medida sempre é igual? É claro que não. Exercitar a compreensão é um ato que todos nós, cristãos, precisamos fazer. Nós temos as orientações, os exemplos de Jesus para que a gente consiga ter uma unidade de medida. Unidade de medida é o metro, o quilômetro, o litro, o quilo. A nossa unidade de medida deve ser o ensino de Jesus. Como seria medir usando a unidade de medida Jesus? Será que é possível? Vamos fazer um exercício de olhar diferente. Nenhum de nós, eu acredito, esteve aqui na Terra, encarnado, no tempo de Jesus.
não sabemos como era o olhar de Jesus. Não temos essa lembrança e se por acaso estávamos encarnados naquele tempo, hoje não lembramos. Mas vamos fazer um exercício de imaginar como era o olhar de Jesus. Quando Jesus olhava alguém, será que ele prestava atenção nas vestes, na cor da roupa? Se o calçado era novo ou era um calçado gasto? Será que ele cortava a fala da pessoa precipitadamente porque ele, médium dos médiuns, já sabia o que é que a pessoa ia dizer, então ele abreviava o momento já encurtando a conversa? Será que Jesus agia assim como nós? Provavelmente não, ou certamente não. Porque ele é o nosso melhor exemplo de bondade, de caridade, de amor, e quem é bondoso não age assim. Mas nós sim. Nós que medimos tudo com o nosso metro, eventualmente, alguém vem conversar conosco e a gente já atropela a conversa, imaginando que já sabe o que vai ouvir, querendo dar resposta, querendo abreviar. Temos todos nós em casa, nas mãos, celular, tecnologia, máquinas, equipamentos, para que a gente tenha mais tempo, não é assim? Máquina de lavar, máquinas diversas, computadores, celulares, muitas vezes servem para que a gente perca menos tempo, porque estamos sempre com pressa. Temos pouca paciência para ouvir os nossos irmãos. Mas exercitar a compreensão é um convite para todo o cristão. Nós escolhemos ter Jesus como unidade de medida. Ah, mas cada um mede com o seu metro. O meu metro não é o metro de Jesus. Mas como que a gente faz para conseguir ser como Jesus? Ah, nunca você? Será que a gente nunca vai ser? Se a gente ficar afirmando eu nunca vou ser, provavelmente irá demorar muito. Mas para que a gente consiga exercitar o olhar de Jesus, é preciso que a gente comece. Será que quando Jesus via uma pessoa má, um ladrão, por exemplo, ele não via o futuro dessa pessoa? Será que Jesus, quando via alguém doente, do coração, do corpo ou da alma, será que ele não imaginava como será esta pessoa quando curar essa ferida, esta doença? E nós podemos e devemos também exercitar este olhar. Vendo em todas as pessoas que nos tratam mal, que não nos compreendem, que nos causam dificuldades ou prejuízo, pessoas doentes, espíritos que precisam muito da nossa compreensão, pois ainda adoentados do coração, adoentados da mente, estão. Ainda não conseguem agir sem maldade. Ah, mas será que a gente consegue ir agindo bem até com as pessoas más? Será que elas não vão passar a perna, não vão nos enganar? Não vão sair fazendo mais maldade ainda com a gente, porque a gente vai estar sendo ingênuo? Pode ser que sim. Pode ser que aconteça com alguém de a gente confiar, de a gente dar crédito, de a gente tentar agir como Jesus agiria, de não dar certo, de não nos darmos bem. Mas nós temos preciosas ferramentas que podem nos ajudar a agir como Jesus gostaria que a gente agisse. Sempre que estivermos enfrentando uma situação difícil, o que é que nós podemos fazer? Chamar Jesus, chamar a Deus, chamar o nosso anjo da guarda. Quando sei que vou ter um diálogo com alguém difícil, quando vou enfrentar uma situação difícil, chamemos Jesus. Façamos uma prece.
devemos pedir ajuda a quem está em condições de nos ajudar. Podemos pedir ajuda a esse irmão mais velho que nos disse: ama até o teu inimigo. Por que é que a gente tem que amar o inimigo? Porque este é que pode nos impor maiores dificuldades. Os amigos, a maioria de nossos amigos, nos tratam bem, não irão nos enganar, nos trair, nos impor dificuldades. Mas os nossos inimigos, é por eles que devemos orar mais no nosso dia a dia. Quando a gente costuma orar pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelos amigos, por aqueles que a gente conhece, por aqueles a quem a gente quer bem. Mas devemos olhar com os olhos de Jesus, medir com o metro de Jesus e assim orar pelos inimigos, buscando fazer a nossa cota de esforço para amar aqueles doentes do corpo, da alma e do coração. Porque estes, como nos ensinou Jesus, são os que mais precisam da mensagem de Deus. Imaginemos alguém com uma vida bem sofrida, alguém com várias dificuldades. Será que esta pessoa, em algum momento, não reclama de Deus, dizendo: olha, Deus, eu estou aqui sofrendo e tu é o Deus só dos outros, não é o meu Deus? Por que é que eu passo tanta dificuldade se o outro tem tanta facilidade? Precisamos todos nós do olhar de Jesus, da capacidade de compreender a todos como Jesus compreendia, para que a gente consiga também ter a caridade do outro para conosco. Quem aqui não gostaria de ser compreendido sempre? Quando errar, quando fizer algo não digno de ser feito. Quem aqui nunca contou uma mentira? Quem aqui nunca enganou, nunca levou vantagem? Não somos espíritos perfeitos. Somos espíritos a caminho da perfeição. Quando alguém se equivoca, quando alguém age no mal, merece ser condenado para sempre? Não, certamente não. Então precisamos ir fazendo a nossa cota de esforço para compreendermos aqueles que enganam, que traem, que agem no erro. Não é fácil, mas a gente precisa tentar, precisa começar, para que um dia a gente consiga agir assim. Para que a gente possa ir sendo julgado também, com um metro mais ameno, com uma unidade de medida mais amena. Para que o caminho, para que a nossa vida possa ir sendo mais feliz. Tem alguma relação ser feliz e julgar menos? É certo que sim. A gente vai ser medido com o metro que a gente usar. Se a gente ofender menos, a gente será ofendido menos. Se a gente ajudar mais, seremos ajudados mais. Se a gente orar mais, a gente vai contar mais e mais com o auxílio dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda, daqueles homens e mulheres que à nossa volta estão em condições de nos ajudar. Então é preciso fazer esforço, é preciso acreditar. É preciso que a gente tente diminuir a nossa quantidade de julgamento do pai, da mãe, do filho, marido, esposa, do companheiro de casa espírita, de trabalho e do companheiro desconhecido. Aquele a quem a gente olha e pela aparência ou por uma atitude a gente pensa, só pode ser uma pessoa ruim. Olha a orientação política dele, a orientação sexual, olha como se veste, quanto brilho, quanto desleixo, quanto enfeite, ou cadê os enfeites? Com a roupa velha ou a roupa nova demais? Sabemos julgar. Mas desejamos o julgamento dos outros? Nem sempre.
Geralmente gostaríamos de receber dos nossos próximos apenas elogio, auxílio, carinho. E se só gostaríamos de receber o bem, o que é que nós deveríamos só dar? O bem. Conseguimos? É difícil, mas a gente vai conseguir chegar a ser aquele espírito verdadeiramente cristão, aquele homem de bem que em tudo vê o bem. E quando algo não estiver bem, que a gente veja o bem do futuro, que a gente não fique sempre julgando pelo passado, porque a cada dia estamos melhores do que ontem. Somos todos, inevitavelmente, hoje, melhores do que fomos em encarnações, em vidas passadas. E amanhã, ao final de nossa vida, na próxima vida, seremos ainda melhores do que hoje. Mas isso envolve uma grande quantidade de esforço. Para alguns de nós, algumas coisas, alguns ensinamentos são extremamente fáceis. E outros companheiros veem algo que a gente faz com extrema facilidade, veem algo bem difícil. E essa é a maravilha da vida em sociedade. Cada um tem um dom diferente. Cada um gosta de um trabalho diferente. Se todos gostassem das mesmas atividades, seria possível uma sociedade com trabalhadores de todos os tipos, em todas as necessidades que nós temos de indústria, comércio, serviço, estudo? Se todos gostassem das mesmas coisas, como seria a nossa sociedade? Seria incompleta. Faltariam trabalhadores para algumas tarefas. Faltariam professores em algumas áreas se todos gostassem da mesma coisa. Precisamos da diversidade. Precisamos dos diferentes, nem que seja para que a gente aprenda que algo não é bom, que algo não deve ser feito. Ou para que a gente aprenda a ajudar aquele irmão em dificuldade, como ele vai conseguir, como ele pode conseguir parar de fazer aquilo que não deve ser feito. Mas se eu sempre pré-julgar, e além de pré-julgar, condenar, como se eu tivesse o bom metro da boa medida de sempre decidir o que é bom, o que é certo, o que é errado de forma acertada. A gente sempre acerta em nosso julgamento, gente? Não. A gente erra muitas vezes. Mas a gente não erra porque quer, geralmente. A gente deseja acertar. Deseja fazer o que é correto. Deseja fazer o que é melhor, aquilo que vai gerar um bom resultado. E devemos continuar buscando agir assim, exercitando a nossa compreensão com qualquer dificuldade de nossos companheiros, de nossos amigos e de nossos inimigos. Para que a nossa terra, para que a nossa cidade, para que a nossa família, a nossa casa, nosso centro espírita, nosso trabalho, possa ir se tornando um lugar melhor. Para que a gente pare de atribuir ao outro a culpa por tudo aquilo que dá errado. Ah, mas olha o que ele faz. Ou olha o que ele não faz. Olha como ele age. Para que a gente consiga ter os olhos de Jesus um dia. Mas hoje, se não conseguimos ter o olhar de Jesus, devemos ser aqueles que pedem para que a gente tenha um dia o olhar de Jesus. Para que a gente consiga não ficar focando no defeito do outro, e sim no nosso próximo. Imaginando o que é que o outro diria se me visse fazendo o que eu faço. Como seria se todos soubessem como eu verdadeiramente sou? Se todos soubessem os meus segredos, as minhas dificuldades, os meus problemas. Todos temos problemas, dificuldades, erros.
uma coleção deles. E por isso que aqui na Terra estamos, para aprendermos a ir colecionando menos erros, menos problemas, mais acertos, para irmos aprendendo a cada dia errar menos e acertar mais. Há um texto muito bonito que nos orienta a boa ação, que é uma carta do apóstolo, do discípulo Paulo. Muitos de nós conhecemos porque um trecho dessa carta, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a comunidade da igreja de Corinto. Paulo estava respondendo a algumas perguntas que aquela comunidade havia lhe feito. E ele encaminhou orientações valorosas, que nos servem hoje em nosso dia a dia, no exercício da compreensão. Uma parte da carta diz o seguinte: a caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, não se irrita com nada, não suspeita do mal. A caridade não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Conhecemos esse texto no lugar de caridade com a palavra amor. Agora eu vou ler de novo colocando amor no lugar da caridade. O amor é paciente, o amor é doce e benigno, o amor não é invejoso, o amor não é temeroso, não é precipitado e não se enche de orgulho, não é desdenhoso. O amor não se vangloria e não suspeita do mal. Nós encontramos em o Novo Testamento, nesta carta de Paulo aos Coríntios, tanto com a palavra caridade como com a palavra amor, nesse texto, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Era Paulo dizendo o modo de agir perante as dificuldades, perante os problemas. E se nós agirmos assim, não irão do nada desaparecer todas as dificuldades, todos os problemas, mas quem sabe alguns. Ah, mas não é fácil ter paciência com quem erra sempre. Não é fácil ser caridoso, compreensivo com quem erra sempre. Mas é possível. E nós precisamos exercitar. Precisamos tentar para que a gente chegue a conseguir. Porque todos nós desejamos que quando formos julgados, o metro, a medida, o peso do julgamento seja ameno, não é? Quando nós oramos a Deus dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, as minhas dificuldades, porque eu também perdoo aquele que erra comigo, porque eu também perdoo a quem tem ofendido, a quem me tem ofendido. Isso não deve significar apenas uma oração decorada, belas palavras. Deve ser o nosso modo de agir. Deve ser o nosso dia a dia exercitando a compreensão. Eu preciso do perdão, do auxílio, da caridade do meu próximo. Preciso que os bons espíritos me assistam, que o meu anjo da guarda me oriente, que eu escute a voz do bom anjo da guarda, do meu protetor. E na oração dominical, na prece que Jesus ensinou, está ainda a fórmula: eu perdoo, porque eu preciso de perdão. Eu compreendo, porque eu preciso ser compreendido. Para finalizar a rima, eu preciso amar, para que eu seja amado. E quem? Quem aqui não deseja ser amado, compreendido e perdoado? Esta foi a mensagem do exercício da compreensão de hoje. Nós vamos agora fazer uma prece. Temos o nosso momento do passe. E vou pedir que todos os irmãos mentalizem
àquelas pessoas mais difíceis do seu relacionamento. Aquelas que sejam mais complicadas de compreender, de aceitar. E vamos pedir a Deus, Pai, que possamos ir usando a unidade de medida de Jesus, o amor, em nossos relacionamentos diários. Que consigamos, com o exercício da compreensão das dificuldades de nossos próximos, vermos as nossas próprias dificuldades sendo amenizadas, diminuídas. Que possamos em nosso dia a dia olhar com os olhos de Jesus, vendo em todos aqueles que nos impõem dificuldades, irmãos doentes, doentes do corpo, da alma, do coração, que estão no caminho para se tornarem pessoas boas. Pai, nos auxilia toda vez que tropeçarmos no caminho, que esquecermos que somos cristãos e que desejamos perdoar para sermos perdoados, que a gente consiga a cada dia ir renovando a nossa boa vontade de exercitar a compreensão do próximo, porque precisamos da compreensão de todos. Que tenhamos uma boa noite e que assim seja.